Olá, eu sou Paulette da Selva e aqui vocês vão acompanhar um pouco das trocas que aconteceram no pós-publicação da Outros Fins Que Não Há Morte. Outros Fins Que Não Há Morte foi uma espécie de revista barra plataforma organizada pelo Mote e pela Serial Melodia, que reuniu cerca de 21 artistas. Nesse vídeo, a gente troca com 10 dos artistas que estiveram nessa publicação e eles falam um pouco que outros fins que não há morte são essas, né? Que outros fins que não há morte são esses, que outras possibilidades de fim são essas. Então, espero que vocês curtam e acompanhem o vídeo. Então, Paulette, essa frase me mexe muito comigo, né? Outros fins que não há morte. E aí eu penso ela um pouco mais alargada. Outros fins que não há morte colonial. Porque a morte colonial é essa morte do esquecimento, é essa morte do fim, essa morte que você sofre, você sente medo, você sente dor enquanto morre. E a base também para nós, povos bancos, a calunga é o processo de morrer, né? Então, outros fins que não é essa morte colonial. Sim, eu quero morrer. Eu quero transmutar. Para mim, a transmutação é um processo de morte. Mas não essa morte de desfazer, esquecer, mas uma morte uma morte que produz um renascimento. Uma morte da transfiguração, da transmutação. E uma morte cíclica. Eu estou morrendo a todo momento. Uma morte que eu dou tchau, mas é um tchau que anuncia que em algum outro momento eu vou reencontrar vocês. Então, e me reencontrar também. Então, eu analiso isso a partir da minha experiência, né, como pessoa negra, pessoa de pele negra, uma travesti, uma psicóloga, e toda essa complexidade que acontece comigo. E eu tenho pensado, inclusive, muito sobre o Gabriel, né, que foi a pessoa que sonhou comigo. Gabriel é o meu nome de registro, que foi batizada, nasci com ele. E eu tenho pensado muito nessa pessoa que morreu, mas nas últimas semanas está revivendo em mim enquanto lembrança. E a Aventura Profana, que é uma amiga muito querida para mim, me disse assim uma vez que não podemos esquecer dessas bichas, desses meninos, desses moleques, porque eles sonharam com nós. Gabriel sonhou com Castiel. E hoje eu sou Castiel e tenho ressuscitado um pouco dessa pessoa que eu fui há um tempo, mas essa pessoa que já está morta, mas essa pessoa que está morta não no sentido colonial de esquecimento, mas que está morta, que transmutou, que é uma memória hoje. Gabriel e meu avô e todas as pessoas que faleceram, em todos os sentidos, elas estão vivas em memória, vivas na calunga, né? Vivas no fundo do mar, no cemitério. Então, é muito louco, né, esse tempo dilatado da quarentena. Para mim tem sido muito diferente do que eu estou acostumada, né? Não só para mim, para todo mundo, mas tem dentro desse processo de educação, que a gente está sempre pensando na educação compartilhada e pensando presença. É uma coisa que a gente tem discutido muito dentro do Carne, como é que um coletivo que a gente pautava a presença, agora a gente está dentro desse processo. Então isso me fez reativar revisitar, na verdade, alguns escritos meus, algumas ideias que eu tinha tido, sei lá, em 2016, 2014. Eu acho que a revista, a sua publicação foi um bom disparo para eu poder fazer isso também, porque a gente consegue perceber como a gente via se comunicando. Acho que meu texto é meio sobre isso, assim, como eu ia me comunicando com pessoas que também não estão só vivas, mas também estão mortas, assim, e como, na verdade, esse fluxo, ele é um fluxo circular, assim. E eu tenho muito acreditado nisso para pautar as nossas discussões aqui no Carne mesmo, né? Então, a gente tem investigado realmente o que é essa conversa que às vezes parte dos nossos sonhos, de como a gente tem se comunicado por outras vias, por uma lembrança e às vezes pela imagem da pessoa que, enfim, você pensa e aquilo se realiza, assim, sabe? Então, essa potência do imaginário, eu acho que foi essencial, eu acho, para a gente fazer o escrito para a publicação da Denise Ferreira da Silva, né, na plataforma Eco, que, enfim, a gente conseguiu reorganizar um videozinho rápido, assim, né,
que, na verdade, ele funcionou mais como brincadeira pra gente também se reconectar, uma coisa meio que às vezes nem dá muito pra você entender o que a gente fala, mas é muito mais essa brincadeira de imagem. E se desenhar, né? A gente entendeu também nesse processo de ir se desenhando para essa imagem da plataforma como a gente precificava as pessoas que não estavam perto da gente, né? Então é todo eu tenho me interessado muito por essa via de comunicação e tenho, enquanto curadoria, me instigado em pensar quais artistas têm essa intenção também, sabe? Não seja uma intenção, tipo, como um ponto final, um objetivo final, mas entende esse processo realmente de escrita. Eu estava até lendo, assim, esses dias o texto que saiu da Abigail, né, na N-1, muito pelo processo de escrita enquanto guerra e cura. Então passa por esse processo, assim, né? Não aquela cura que é isso, estou curada, mas algo que é contínuo e que fala sobre esses canais de comunicação mesmo, que eu acho que a gente tem que cada vez estar mais aberta, sabe? Assim, por mais que a gente use muito esse virtual, mas o virtual ele é muito além do que esse digital, né? Na verdade, ele passa por esses flashes. Então eu acho que eu me interesso por esses canais, assim. Essa coisa, esse babado de morte, essa coisa assim, pra mim sempre foi um negócio assim que... A minha mãe morreu com 42 anos. A minha avó morreu com 52 anos. E a minha bisavó morreu com 36 anos. Então, eu a minha vida inteira tive essa noia com a morte. Acho que todas têm, então eu nem imagino vocês também. Tipo, eu ainda tô num lugar que tem muitos privilégios, né? E acho que conviver com a morte é uma questão de natureza do efêmero, do corpo, também para além das questões políticas, né? Tipo, as pessoas gostam de dizer que a morte é uma coisa democrática, mas a vida não é. Então, expectativa de vida, quanto vive, não é? Então, tem essas questões. Mas pensar na morte é meio que uma coisa que a gente marcou a experiência humana, né? Quando você olha para trás na história de obras de arte, de cultura, de coisas, o babado espiritual também tem vários jeitos de olhar a morte, essas questões todas. E isso sempre foi uma coisa que me preocupou muito, porque eu gosto de estar viva, e eu gosto de ver as pessoas vivas, e eu tenho sonho de envelhecer, e eu gosto de pensar em poder estar com muitas amigas e pessoas, e ver essa geração envelhecer. Eu acho isso uma coisa, acho isso político, e eu acho isso espiritual também, eu acho isso uma coisa de força. Então, em pensar em legados, em uma coisa que se estende, que é para o coletivo também, mas a importância da vida de cada pessoa individual, acho que é aí que une as coisas, talvez. Então, eu acho que o meu trabalho, às vezes, é muito uma coisa de, tipo, como a vida pode ser boa e como a gente pode ter força para continuar vivendo mais. Talvez seja isso, sabe? Essa coisa de fazer feitiço é meio que negociar com o destino, negociar com as forças, as várias forças, sabe? O destino é corpo, o destino não é aquela coisa assim, fatalista, alguém preveu que 2020 vai ser um ano. Não é sobre isso. O destino é o genético também, de certa forma, é a herança cultural, é a espiritualidade que corre também no sangue. O sangue, não sei se no sangue, mas eu vejo que tá uma coisa muito que vem no corpo, sabe? Enfim. Então, eu acho que é isso. É tipo, quem tá vivo gosta de vida, né? É fazer uma negociação. Um feitiço é fazer uma negociação. Meio que isso. Eu acho que Outros Fins que Não a Morte convoca a gente a uma rearticulação do que é a morte, do que é a vida. Um reentendimento do que são essas coisas. E entender a vida, talvez, como uma chave que não é só a vida física, orgânica, do corpo de um ser individual, mas entender a vida como uma coisa que está emaranhada, né? Que está conectada. Eu tenho pensado muito nessa chave, né? Então, para mim, tem alguns elementos que me fazem pensar isso. Para mim, um elemento desses é o sentido de que as nossas vidas impossíveis se manifestam uma na outra, né? De que você me manifeste, de que eu me manifesto, de que minha vida, ela continua em você, né? Ela continua nas outras manas com quem você conversou, nas outras pessoas com quem você conversou, né? Isso, para mim, é um assentamento
que é muito importante para a gente entender também, para a gente entender que a nossa vida ela continua por outros meios, né? Ela não existe só no nosso corpo orgânico. Então, acho que isso é muito importante. E isso leva necessariamente para uma rearticulação da morte, né? Porque a gente tem que pensar, na verdade, que a morte, na verdade, ela não necessariamente acaba com a vida, né? Ela, às vezes, a morte pode ser também pensada como uma continuação da vida por outros meios. Então, acho também que a gente reconceitualizar essas coisas é importante para a gente lidar com o inevitável da morte, que no nosso caso não é só o inevitável da morte no sentido generalizado de que todo ser humano morre, mas de que os cães assassinos estão vindo na nossa direção, né? Então acho que essas outras ideias de morte e vida ajudam a gente a estender o fio da nossa existência. Eu acho que é fundamental a gente criar de alguma forma, eu sempre penso nisso, né? Que são maneiras de matar em nós mesmas, apontar a arma para as nossas próprias cabeças e entender o que é que a gente precisa matar em nós que nos mantém constantemente quem nós já somos, né? Encontrar a faca e arrancar a sabotagem que nos sabota, sabe? Sabotar a própria sabotagem. E eu acho que isso cria em nós movimento, mas para isso é preciso ter muita coragem. Para fazer isso é preciso ser muito corajosa, porque parece que eu sou carregada de piedade em relação a mim mesma, né? Me trato com muito pudor. E para fazer isso é necessário ter menos pudor, é necessário ser cruel. E eu sinto isso de você, por exemplo, vindo das suas criações, um lance da crueldade, no sentido do que é necessário, do que é cirúrgico. Eu preciso arrancar isso, eu preciso encontrar esse fim em mim para que eu não encontre com a minha própria morte, ou para que essa morte possa servir de ciclo para outras coisas que possam surgir. Eu acho que é isso, não sei. Acho que é um pouco de silêncio, acho que é um pouco de vazio. É se permitir não saber, é se permitir encontrar um fim que não tenha finalidade. Eu falo um pouco disso no texto. Eu acho que isso é muito importante para a gente não ficar dando um sentido para as coisas, para assim torná-las mais confortáveis para a gente. Porque assim é mais fácil de lidar com a morte, né? Se ela tiver ressurreição, se ela for ter segunda chance, se for ter uma continuação, se ela for ter algum outro sentido maior. Mas e se ela for só o fim? Acabou. Pronto. Sem finalidade alguma. Será que a gente estaria disposta? Será que eu estaria disposta a ir de encontro ao meu próprio fim? Eu vivo numa condição de morte, né? E de uma morte social, né? Hoje não é mais uma morte clínica, pensando que o HIV ele tem tratamento, mas é uma morte social. E o corpo preto ele já está predestinado à morte, né? A gente tem como naturalidade a morte cedo, ou a morte por um acidente, ou algum desses atravessamentos que não são naturais, né? Mas estão naturalizados. Então, eu agradeci muito esse desafio, porque eu produzi uma obra também e muito pensando o que me faz estar viva, né? E a partir de um lugar também que esse desejo de vida ele não está sempre presente, né? Então, de fato, às vezes, pelas circunstâncias, existe um desejo de morte, né? A morte como solução dos problemas, pensando na estrutura que a gente vive. E aí pensar em estar viva é um exercício também, né? Pensar no desejo de estar viva, para além da dificuldade de se manter viva, eu acho que existe essa dificuldade do desejo de estar viva, né? Eu acho que a gente vive... cada ser humano é um, e aí cada demanda é uma, e a sociedade é um conjunto. E aí como que cada ser humano com cada demanda está inserido na sociedade, quais os espaços que tem para a população negra nessa sociedade, eles são mínimos, né? Então
pensar outros fins que não a morte é sobre reinvenção, é muito sobre o que já é a nossa existência de vida, né? Que é sobre reinvenção, mas eu acho que eu tenho entendido agora que é buscar os prazeres também, os prazeres pessoais, que eu acho que a gente tem um exercício de militância que ele é coletivo e às vezes as coisas pessoais a gente não exercita, né, na vida cotidiana. Então, eu acho que outros fins que não a morte é se perceber, né, se estar consigo mesmo na existência, no atual, estar no presente, né, dialogar com o presente e com os desejos pessoais para a gente pensar numa não morte coletiva. No começo de todo esse babado, os sonhos, tudo que eu queria muito e que eu precisava muito viver, no sentido de lugares que eu precisava visitar, pessoas que eu queria muito estar junta, eu sonhava. Então eu passei uma semana sonhando só com rio e com mergulho em rio. Eu estou em Belo Horizonte, tem algumas cachoeiras, alguns rios aqui perto, mas a gente não tem carro, então não consegue ir. Estou muito longe do mar, que é um lugar que é muito precioso para mim. Estar no mar me cura, me fortalece. E aí, no meio disso, eu comecei a sonhar com esses mergulhos e com esses encontros. E aí acordava, lembrava, e acordava tranquila, e acordava melhor, e acordava com força para conseguir falar e tal. E nesse processo eu me dei conta de que a branquitude não sabe sonhar. Porque os sonhos da branquitude são todos sonhos coloniais, assim, são sonhos de condenação, são sonhos que obrigatoriamente invocam a condenação para os corpos que não pertencem a esse grupo da branquitude. Para os corpos que não têm enfim, que não são... que são desobedientes a esse código de conduta. E aí eu penso que os fins, eles vão estar nos sonhos, esses outros fins, eles nascem nos sonhos. Eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa habilidade de sonhar, a gente precisa trabalhar a nossa habilidade de ter visões. Acho que a gente precisa cuidar dos nossos sentidos. Acho que no campo espiritual a gente tem uma grande oportunidade de travar essas batalhas com outras forças jogando ao nosso favor, que encarando a vida só com essa realidade a gente não vai dar conta. Então acho que a gente precisa de fato começar a trabalhar essas viagens. Assim, eu acho que a gente precisa começar a viajar e a habitar em outros mundos, em outros tempos, em outros desejos, em outras instâncias. A gente precisa rasgar essas brechas, a gente precisa mergulhar profundo no sobrenatural, a gente precisa invadir esse outro. A gente não precisa ser condenada. A gente precisa romper com o Senhor. A gente precisa romper com esse plano de condenação dos nossos corpos. O caminho que eu acredito é pelo amor e pela união, mas também pela destruição e pela violência e pelo contra-ataque e pelo, sabe, encarar de volta e partir para cima. Então, eu acho que tem que ter um trabalho da gente se fortalecer e sempre ser combativa, sabe? E sempre não ter medo, mas ao mesmo tempo, entre as nossas, se cuidar o máximo possível, conversar, se dar carinho, trocar afeto. Todas essas coisas são importantes, sabe? Acho que tem que ter um pouco dos dois. Eu tenho pensado muito assim que eu não tenho me sentido presa no tempo, sabe, Paulette? Eu tô com a impressão de que eu tô vivendo o tempo que eu tinha que viver mesmo. E isso pra mim é uma liberdade. Eu acho que porque a gente vinha entendendo que esse momento chegaria com essa gravidade, que o fim do mundo não é uma metáfora, né? Ele é um fato nas nossas vidas e que a gente precisa reelaborar isso. Nesse momento, embora tenha uma apreensão muito grande, essa coisa da gente estar sitiada, porque nós estamos sitiadas, né, todas, nas suas posições,
eu acho que tem uma liberdade muito grande também da gente poder, enfim, imaginar outras coisas. Porque a gente via esse momento se avizinhando, chegando perto, e eu, pelo menos, estava ali, esses últimos anos, também muito presa na profecia disso, que é a profecia deles, né? Eu tô dizendo por aí nas conversas com as minhas amigas que eu sinto que a gente tá presa numa ficção científica ruim dos anos 80, que é o sonho deles, que é o nosso pesadelo, assim. Então, mas a gente se preparou para isso de alguma maneira, né? Eu não sei se a nossa preparação dá conta, mas a gente vinha correndo atrás há muito tempo. Então, a impressão que eu tenho é que é hora da gente recolher nossas ferramentas e aprender a usar de fato, sabe? É muito claro, assim, muito, muito claro, é muito nítido que saúde não é o contrário de Covid, né? E que tem um monte de outras coisas acontecendo. Eu acho que o desafio para mim agora é conseguir não habitar só o tempo deles, que é esse tempo da desgraça, da urgência, da pandemia, do desespero. É conseguir encontrar um tempo desses encontros acontecerem, assim. E óbvio que é muito difícil, porque a gente fica o tempo todo fracassando, né? Tal hora bate o desespero, eu tenho sentido muito medo, que era uma coisa que eu não sentia muito. E tem sido bom para mim me permitir sentir medo também, entender essas fragilidades. Então eu acho que é um momento de olhar para a gente de outro jeito. E se permitir dar esses intervalos de surto, né? Tem dia que você não consegue fazer nada, que dá uma surtada e para. E esse tempo também é um tempo importante para a gente conseguir atravessar. O tempo de não estar fazendo nada, o tempo de ficar prostrada, só perplexa, o tempo de desligar todas as mídias. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo de entender como é que a gente vai habitar esse tempo daqui para frente, porque, enfim, o que acabou, acabou. E eu acho que não cabe lamentar um mundo que vinha escravizando e pilhando a gente há muito tempo, né? É um ser além de humano, que ele é vírus, ele na ciência ele não é entendido como vida, porque ele precisa de um receptor vivo, animal, para poder ir para outro e continuar a sua existência. E em questões de semanas, isso mudou toda uma ordem que está sendo trabalhada para o benefício do patriarcado há milênios, né? E está devastando, assim, sabe? E isso faz com que a gente repense o quanto nós não estamos no topo da hierarquia. E esses seres, além de humanos, que eles sempre estiveram muito tempo antes de nós e que nós devemos ter uma reverência e uma honra de estarmos nesse ecossistema, né? É por meio dos processos do podre, é por meio dos processos de eu olhar para a morte, situações que ocorreram de morte próximas da minha vida como possibilidade de aprendizagem, né? Ali eu estou lidando com uma manifestação de algo que está me possibilitando olhar profundamente e ter a experiência de um aprendizado. E eu poder conseguir reelaborar e ter outras possibilidades de companhia, né? Eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui com as pessoas que elas me deram afeto. Eu estou aqui com esses outros seres. Eu peço licença, né? Eu acho que também essa ideia de criar outras estruturas de egrégoras, de conjuntos, de afetos, também passa por isso, né? Como eu posso desenvolver afeto por algo que sempre me falaram que eu não deveria desenvolver afeto? Como eu posso gostar, sentir atração por esses processos de putrefação, esses processos de morte, que eu estou passando por isso agora, e que todo mundo está passando por isso agora? Eu acho que isso também faz com que me amplie a dimensão ética humana, também de olhar para outras pessoas e também pensar nas coisas que eu ainda preciso melhorar.